Olá, meu nome é professor Marcão. Estaremos trabalhando tópicos em filosofia para o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Hoje a aula será praticamente mitos, provavelmente a construção da consciência mítica com o surgimento da filosofia no período da Grécia Antiga, no período clássico da Grécia Antiga. Então, nós vamos trabalhar toda a construção de onde surge essa consciência mítica, entender a transição, entender o movimento, o contexto cultural que foi criado para o surgimento daqueles que serão chamados de primeiros filósofos, ou provavelmente a construção do saber que nós hoje denominamos filosofia, ok? Seguindo os temas de hoje, nós teremos toda a dimensão do que é, as funções do mito, as consciências míticas ao longo do tempo e o mito hoje, tá ok? Ele não acaba, ele não é superado pela construção da racionalidade humana, ele na verdade se justifica justamente pela angústia que o homem sente de não entender a sua realidade. Quanto mais a consciência humana vai crescendo no sentido de racionalidade para entender e interpretar a sua realidade, o mito vai perdendo força, o mito vai perdendo ali a sua utilidade. Não dizer que ele acabou, tudo bem? Seguindo aqui, nós podemos perceber claramente o que é a estrutura da consciência mítica. Primeiramente, se eu pego a construção de um mito, eu tenho que entender qual a angústia que o cara sentiu, qual o medo que ele sentiu primeiramente. Então nós vamos pegar um contexto histórico muito interessante, que é o túmulo, né? Nós vamos chamar do túmulo do homem de Neandertal. Porque toda vez que o homem escavava, o cientista escavava e presenciava a ossada daquele homem que foi classificado como Neandertal, você sempre via praticamente o esqueleto, você presenciava o esqueleto de um outro animal, geralmente uma ave, e os pertences pessoais guardados num pote de barro qualquer. Toda vez que esse descendente distante do Homo sapiens sapiens foi encontrado, estava lá essa cena. O corpo, o esqueleto do corpo, o esqueleto do animal e os pertences pessoais. Isso levou a uma dedução que os cientistas propuseram na época e ainda hoje é muito aceito. O que é? Isso significa que o homem sentiu medo do desconhecido, sentiu medo da morte. Automaticamente, quando ele sai para uma caçada qualquer e volta e vê um outro ali desmaiado, morto, e ele não reage, ele começou a se sentir inseguro, medo do desconhecido. E a melhor forma que ele criou foi ritualizar, simbolizar aquela ação própria da natureza, que é a morte inerente a todos. Então, o que ele simbolizou? O que nós podemos deduzir desse ritual? Você vai visualizar claramente que ele provavelmente presenciou a morte de um amigo do clã ali, pertencente, depois matou um animal em sacrifício a alguma divindade, e aí ritualizou, simbolizou e ainda deixou os pertences pessoais para que quando, no outro lado da vida, quando ele acordar, ele possa precisar daqueles itens, daqueles materiais. Bem, aí nós começamos a perceber claramente que desde o início dos primeiros traços de racionalidade que nós temos da espécie humana, o homem sempre foi criador de mitos. Ele sempre teve essa consciência. Não consigo entender, parece que coloca um ser transcendental ali para dominar aquilo que ele sente medo. E dessa maneira ele se sente seguro, ele se sente calmo para continuar a vida. Ou seja, com o ritual, com os símbolos que ele criou, ele ritualizou a vida. Então você perceba que o mito é muito mais antigo que a própria Grécia, o mito dos agricultores, de toda a construção até chegar propriamente na Grécia Antiga, é grande, é enorme. Então, os mitos que foram criados a partir dessa dimensão agrária, do homem, do campo, primitivo ainda, ele vai evoluir. Essa construção vai evoluir
até chegar no modelo qual nós vamos estudar e visualizar hoje, que é a mitologia grega, propriamente grega. Mas essa dualidade que foi colocada, se eu coloco um ritual para simbolizar a transposição para outra vida, vamos pensar assim: o homem começou a acreditar que existe um corpo e que existe uma outra dimensão. Existe uma questão física e existe uma questão que extrapola, que nós vamos chamar de metafísica. Então o homem sempre teve essa dualidade acompanhando o seu raciocínio, o seu desenvolver racional durante a vida. Voltando aqui a explicar, vamos seguir os pontos, os tópicos que estão aqui no slide. Primeiramente, os mitos tentam, de alguma maneira, afugentar a insegurança, os temores, as angústias as quais o homem sente, não é? E não podemos esquecer que o mito em si tem funções específicas. Por exemplo, vamos pegar a primeira função, explicar. Explicar o quê? Explicar a sua realidade, o seu dia a dia, a sua forma de perceber o meio que o cerca. Se eu não consigo entender o que está acontecendo, sempre terei o posicionamento de uma divindade, de um Deus que serve para orientar aquilo ali. Outra perspectiva das funções, organizar. Organizar de que maneira? Socialmente, culturalmente. Vamos pegar um exemplo aqui clássico do mito de Deméter e Perséfone, né? Enquanto Perséfone é raptada por Hades para viver no mundo inferior, sua mãe fica triste, chora, representando chuva. Mas Zeus intercala que 2 momentos Perséfone vai ficar com sua mãe no mundo no Olimpo, provavelmente. E o que vai acontecer? Ela para de chorar, representando o sol. Então você tem inverno, verão, outono, primavera. Serve para organizar a vida social. Se eu peguei dinheiro no período de chuva, no próximo período de chuva eu tenho que pagar esse dinheiro. Se eu plantei aqui, eu vou colher em outra. Então o mito tem essa preocupação de organizar a sociedade. E por último, o mito também tem a sua dimensão de compensar. Compensar o quê? Certas realizações de deuses da mitologia não serão repetidas, mas servem de exemplo, servem de moral, né, uma bela moral, para compensar principalmente aqueles que estão aqui, nós humanos, no mundo, sofrendo esses medos, essas angústias inerentes à vida. Então, se você perdeu um ente querido, calma, a história de um determinado Deus revela que lá na frente vocês irão se encontrar novamente. Isso já numa releitura do que os mitos têm como compensar. Só lembrando que essas 3 categorias foram estipuladas no livro da Marilena Chauí sobre a história da própria filosofia, ok? Outra questão interessante é justamente a humanização, o simbolismo e a linguagem. Aqui nós temos praticamente os traços de racionalidade que vão, de alguma maneira, deixar para trás o medo, a angústia, o sofrimento do desconhecido, da morte. Então, se eu começo a ritualizar, se eu começo a simbolizar, se eu começo a escrever em papéis, em papiros, todo esse simbolismo, todo esse ritual, eu tenho aqui a presença humana de forma efetiva e forte. Só que a cada contexto histórico há uma evolução inerente à própria racionalidade. Comte já falou isso do positivismo, de quanto mais o saber humano alcança a ciência ao seu lado, mais a consciência mítica perde força, desaparece. Então, é comum e ao mesmo tempo normal você perceber que os mitos na própria Grécia Antiga vão perdendo a força. Perdendo a força por quê? Você começa a perceber claramente que não dá mais para assegurar, por assim dizer, não consigo mais justificar certos acontecimentos da vida por meio de mitos. Não dá mais para aceitar que uma nuvem tal foi colocada por um deus tal para chover em determinada hora.
porque caiu um relâmpago, matou membros da minha tropa, agora eu tenho que recuar porque não é um momento de batalha. O homem percebe claramente que o contexto não favorece mais a essas explicações na Grécia Antiga. Então você começa a ter uma transição lenta, gradual, para o saber racional ou propriamente para o saber filosófico, o qual você vai tentar agora não mais ter intervenções divinas nas explicações sobre a nossa realidade. Você vai instrumentalizar a realidade através de teorias, ou seja, de instrumentos que geram sentido para a vida. E aí, vamos perceber claramente que é uma coisa grega realmente, é uma coisa de grego o nascimento dessa filosofia. E aí nós vamos ao contexto histórico que favorece o surgimento e, vamos dizer, vai elevar um pouquinho mais essa consciência racional na Grécia Antiga. Que contexto é esse? Eu coloquei aqui alguns termos para que possamos visualizar claramente. Essa transição, em alguns livros, e já foi colocado no próprio Enem, não é? Se a gente for pensar um pouquinho, o termo milagre grego. Milagre corresponde a uma coisa rápida, rasteira, comum, realizada do dia para a noite. Só que aqui nessa concepção, o milagre deixa de lado a mitologia e vamos começar a pensar na própria natureza. A physis, né, o meio físico, está pronto, está estabelecido e pode nos dar as respostas necessárias. Basta visualizar com muito cuidado a nossa realidade que nós vamos encontrar as respostas. Então, o contexto histórico que podemos colocar aqui, você vê claramente a escrita revolucionando o estabelecimento de moedas, não mais aquela troca com valor subjetivo em cima de um bem que você pode dar para outro, a lei propriamente escrita, não é? Não adianta mais ser aquela função oral, até os mitos tinham essa transmissão oral, não é? Só depois com Homero e com Hesíodo que você vai perceber claramente que eles vão escrever sobre isso aí. E a própria fundação da polis, não é? O sujeito inerente, próprio da cidade, agindo, né, pensando no melhor, discutindo na ágora, né, as questões relativas à cidade. Então você tem um contexto significativo que vai favorecer a especulação e que nós vamos chamar de especulação filosófica deste início do nosso Ocidente, da cultura do nosso Ocidente, praticamente, não é? Então vejamos. A transição para a filosofia se dá quando o mito não consegue mais responder tal angústia. E dentro da filosofia clássica grega, nós temos 3 momentos distintos. Eu só vou detalhar os momentos porque nós teremos novos encontros onde nós vamos trabalhar o conhecimento filosófico dentro de contextos históricos distintos. Então eu não vou me aprofundar hoje em Platão, não vou me aprofundar em Aristóteles, em nada, só vou colocar os períodos clássicos que nós temos. O primeiro período, que nós vamos chamar de pré-socrático, ou filósofos da natureza, ou período verde, como alguns autores já colocaram. É justamente aí que você vê a tomada de consciência completamente diferente da mitologia. Você vai perceber claramente aí que não se trata mais de uma teogonia, de uma perspectiva de Hesíodo, de criação dos próprios deuses, e daí as criações dos mundos e até chegar no homem propriamente. Não. O saber pré-socrático é um saber cosmológico. Todos eles procuram o princípio, o arqué, a unidade máxima da onde começa aquilo que nós chamamos de vida. Então você vai ter um leque de vários pré-socráticos que vão, de alguma maneira, não estudar apenas aspectos científicos, mas políticos, éticos, morais. A filosofia é um complexo de teorias, é um complexo de instrumentos que, de alguma maneira, justifica a nossa realidade. Não apontando respostas, apontando os caminhos que são seguidos a partir da sua fundamentação. Então, os pré-socráticos, ou o milagre grego propriamente dito, é quando eu não vou explicar mais a realidade a partir de um Deus, não. Eu vou olhar na natureza e ali encontrar minhas próprias respostas. E não tem outra possibilidade.
Quanto mais racionalidade, menos intervenção divina. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um pré-socrático. Vamos dizer, Tales de Mileto, o clássico, né? O primeiro pensador, como alguns livros, algumas literaturas colocam. Através da matemática, através de viagens que ele mesmo pode ter realizado, ele conseguiu agremiar várias tecnologias da época, né? Cálculos matemáticos aprimorados e que fez com que ele chegasse na Grécia Antiga e conseguisse prever um eclipse, por exemplo. Não há nada de mágico, não há nada de intervenção divina, a não ser cálculos precisos de matemática. Assim, nós temos vários outros exemplos. A teoria de Demócrito, do átomo, do não divisível, não é? Do princípio de unidade. Você tem vários outros pré-socráticos. Eu sempre peço que vocês estudem no mínimo 10 pré-socráticos. Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Empédocles, Zenão de Eleia e Demócrito propriamente dito. São 10 pré-socráticos clássicos, né? E que, de acordo com suas teorias, as expectativas filosóficas de cada um, você consegue visualizar a realidade de uma maneira diferente que não aquela mítica, que não aquela que vem através ou por meio de deuses, ok? O próximo período é o período socrático, ou propriamente o período antropológico, ou clássico, aonde nós vamos perceber claramente a construção da base sofista, lembrando que os sofistas não desenvolveram teorias. Eles não estavam preocupados com instrumentos que poderiam facilitar o entendimento sobre a realidade, sobre a vida. Eles estavam muito mais perto da oratória, da demagogia, não é? Que era algo extremamente condenável, da época. E perceberam claramente que, como o próprio Protágoras fala, o homem é a medida de todas as coisas. Já é uma maneira de criticar a postura pré-socrática, de que o homem é limitado para descobrir a sua origem. Então você já vê uma crítica inerente aí à perspectiva dos pré-socráticos, porque nenhum, segundo os sofistas, afirmaram com certeza a origem própria da vida. Platão, onde nós vamos estudar todas as teorias de Platão, porque praticamente qualquer filosofia pós-Platão, muitos autores colocam como uma mera nota de rodapé, e depois Aristóteles, não é? Fazendo uma contraposição de um ideal com o material aristotélico, fora as várias teorias de Aristóteles. E logo após esses três grandes clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, e a intervenção entre Sócrates e sofistas, nós temos o período pós-socrático, ou período interpretativo, onde nós vamos ter as escolas do período helenístico, não é? Entre elas os estoicos, os epicuristas e os céticos, né? Lembrando que o epicurismo pode aparecer também com o nome de hedonismo. E os céticos também podem aparecer com o nome de pirronismo. De pirro, não é? Os estoicos relativo à porta, né? Filosofavam no pórtico de entrada. Então nós temos esses três momentos distintos da filosofia que é grega e que nasce ali, não é? Para o Ocidente, para fomentar e para fundamentalizar o nosso querido Ocidente. Seguindo, então, nós vamos fazer agora, vamos tentar pensar duas questões, ou melhor, itens, né, relativos aos mitos e à passagem dos pré-socráticos, as características gerais dos pré-socráticos. Exercícios de filosofia nós temos vários, tá ok? No padrão ao qual a banca examinadora vai nos colocar, provavelmente nós vamos colocar questões mas são parecidíssimas com questões de vestibulares, não é? Nós temos vários vestibulares de tamanha complexidade em filosofia. Você pode pegar, por exemplo, as questões da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Maringá, da UFO, né, Universidade Federal de Uberlândia, e da própria UNB, né, do CESP. As questões estão espalhadas, numa busca rápida, você pode fazer em qualquer no site, no Google,
vai aparecer milhões de questões. Nós temos também as provas dos institutos federais, que fizeram, vários abriram para a filosofia e que vieram com praticamente todo esse conteúdo que está sendo cobrado na Secretaria de Educação do Distrito Federal, nessa banca. Então, realmente, vai cobrar do surgimento da filosofia até as discussões atuais sobre existencialismo, o atomismo lógico de Bertrand Russell, tantos outros vão aparecer. Então, os institutos federais têm belos exercícios para você praticar em casa também. Vamos à questão aqui, propriamente dita, relativa ao mito. Foi retirado aqui, tá, do Instituto Federal de Educação do Piauí, 2012, né? Vamos visualizar. O mito grego é uma narrativa sobre a origem das coisas, fundamentando a ordem do mundo segundo as leis, relações e feitos dos deuses. Sobre o mito, assinale a alternativa incorreta. Vejamos. Item A. A genealogia é o modo pelo qual o mito narra a geração dos deuses, das coisas, das qualidades por outros seres que são seus pais ou antepassados. Está o quê? Correto, correto. Nós temos que apontar a incorreta. Realmente, toda aquela construção genealógica dos deuses de caos, até chegar em Zeus, em outros, é contada assim pela essa narrativa mítica. Item B. O mito narra acontecimentos na Terra como consequência de alianças e rivalidades entre deuses, a exemplo da Guerra de Troia. Correto também. Lembrando que o próprio CESP já cobrou, em questões de vestibulares sobre filosofia, um item muito interessante. Os deuses da mitologia grega tinham características humanas? Sim, lembra que para o grego tudo era composto da mesma substância. Deuses, seres humanos, plantas, animais, tudo estava dentro do cosmo, né? Daquela ordem bela que gerou a vida. Tudo está ali dentro. O mito, item C. O mito narra a origem das coisas no mundo, encontrando recompensas e castigos que os deuses dão aos que obedecem ou desobedecem, a exemplo do mito de Prometeu, acorrentado. Está certo também. Os mitos são cosmologias e teologias, na medida que explicam o surgimento das coisas e dos deuses. Atenção, no item, ele está colocando cosmologia e teologia, não é? Teologia não se encaixa em padrão antigo dentro da mitologia. Teologia são configurações religiosas estruturadas por normas, doutrinas, leis, rituais, símbolos. Não. Os mitos não estão, vamos dizer, nessa perspectiva teológica, até porque a palavra vai atender a um sentido moderno, não naquele período. Então, esse item está o quê? Errado. Seguindo o item os mitos são cosmogonias e teogonias, não é? Cosmogonias e teogonias. E aqui nós vamos lembrar de quem? Do cara chamado Hesíodo, né? Das criações, dos deuses do mundo. E as cosmogonias, nós estamos falando de Homero, com a Guerra de Troia, a Ilíada, propriamente dita, não é? Então perceba que é só um pouquinho de atenção que nós vamos conseguir aí resolver e perceber claramente que o mito não configura uma estrutura religiosa, até porque o politeísmo grego era imenso. Não conseguiríamos jamais chegar a uma possibilidade. Tudo bem? Vamos agora a outra questão. Nós pegamos aqui da Universidade Estadual do Paraná, ok? 2011. Cita um poema de Mário Quintana, né? Vamos lá. Mário Quintana, no poema As Coisas, traduziu o sentimento comum dos primeiros filósofos da seguinte maneira: o encanto sobrenatural que há nas coisas da natureza, se nelas algo te dá o encanto ou medo, não me digas que seja feio ou má, é, acaso, singular. Os primeiros filósofos da antiguidade clássica grega se preocupavam com, vejamos os itens aqui. Perceba claramente que a visão
dos pré-socráticos é uma visão ampla, holística, né? Consegue visualizar o ser humano na sua integridade, na sua totalidade. Não vai fechar apenas em um aspecto, não. Então vejamos questão A, item A. Cosmologia, estudando a origem do cosmo, contrapondo a tradição mitológica das narrativas cosmogônicas e teogônicas. Aqui já ficou fácil, não foi? Está claro que a visão pré-socrática busca a estrutura do cosmo, busca estudar aquilo que gerou a vida. Perfeito, ótimo. Então já conseguimos matar a questão. Aqui está a questão certa. Vamos visualizar as demais. Quando eu falo de cosmologia, já está implícito que eu vou estudar a política, que eu vou estudar a ética, que eu vou estudar o conhecimento e o próprio ser humano. Então, todas essas dimensões estão dentro da perspectiva cosmológica relativa aos pré-socráticos. Os pré-socráticos não fazem nada de diferente do que os cientistas modernos hoje fazem. Não tem. Só a perspectiva tecnológica de aprimoramento da experimentação. O que eles buscam na natureza, o cientista moderno busca da mesma forma. Só que respeitando os contextos, respeitando as tecnologias. Então, hoje o saber científico é muito específico, é muito restrito, diferente dessa época onde o pré-socrático ia estudar política, ética, padrões de conhecimentos, quem é o ser humano, discutir sobre a sua realidade, descobrir a sua fundamentação, tudo relativo ao ser humano era a base para os sofistas. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Teremos outras aulas, então vamos fazer uma pequena revisão aqui para fechar, ok? Mito, consciência mítica, inerente ao ser. Sempre tivemos e teremos consciência de seres sobrenaturais, não é? Hipostatizar, como Hegel falou, né? Colocar no transcendente aquilo que eu não consigo entender da minha realidade. Então o homem sempre criou mitos. Os mitos acontecem até hoje. Quando um grupo de ideias de uma determinada pessoa ganha eco, como por exemplo as ideias de Hitler, você daqui a pouco já coloca o lado negativo do mito. Hitler é um mito propriamente dito. Ah, mas se eu falar dos aspectos modernos, a permanência do mito, ele não acaba, ele se renova. Não é? Você tem hoje até pessoas que criam mitos e se transformam em verdadeiros filmes, né, de sucesso nacional, como nós podemos ver X-Men, cada um com um poder sobre a realidade da natureza a qual ele não controla. Então o mito hoje ainda existe, não é? Outra perspectiva interessante que nós temos que ter sobre o mito é: será que Comte estava com a razão que quanto mais o saber tecnológico aumenta, científico, mais diminui? Hoje, a crise de valores inerentes à vida, você consegue perceber que a mitologia é muito forte, principalmente em camadas da pirâmide social menos ali hierarquizadas, né? Aquelas camadas mais baixas, o mito está muito mais forte, muito mais presente. Depois nós vamos pegar a transposição, ou o milagre grego, onde o grego, o cientista, o filósofo propriamente dito, passa a interpretar a realidade sem a interferência divina. E aí nós temos 3 momentos distintos da Grécia Antiga: o período pré-socrático, o período socrático e o interpretativo, ou pós-socrático, onde nós vamos estudar com muito mais profundidade nas próximas aulas. Vou ficando por aqui e até o próximo encontro. Grande abraço a todos.